E o nosso assunto agora é e-commerce e inteligência artificial. E para falar sobre este tema, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o empresário e especialista em inteligência artificial, João Felipe Moreira. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui na CBN. Boa tarde, é um prazer te conhecer pessoalmente, Letícia, Tristão. E estamos aqui para falar sobre inteligência artificial, um tema que eu gosto muito. Bacana. Bom, acho que para a gente começar, vamos explicar para o nosso ouvinte, né, o que é inteligência artificial e como ela se relaciona no mercado digital. Legal. Você me fez uma ótima pergunta, porque é o assunto mais falado do momento, inteligência artificial, mas ninguém explica o que é uma inteligência artificial. Então, assim, inteligência artificial é conhecida desde 1956 pelo John McCarthy, que é um professor de New Hampshire, nos Estados Unidos, é um professor de matemática, e ele que difundiu esse termo, ele que fez as primeiras pesquisas, e ele começou a simplesmente como fazer uma máquina pensar como um humano. Então, inteligência artificial nada mais é do que nós fazermos uma máquina pensar como um ser humano. Nós temos neurônios e sinapses. Então, neurônios é tudo aquele estímulo, né, que a gente tem um estímulo elétrico no nosso cérebro que a gente faz alguma coisa. E esses neurônios, essas sinapses são ensinadas, né? Nossa mente é ensinada a fazer algo. Quando criança, vamos colocar aqui para os ouvintes, quando criança você aprendeu a falar, você aprendeu a ler, você aprendeu a ver, né, de enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, com a sua visão, você identificava uma coisa. Primeiramente, você identificava seu pai, sua mãe. Depois, você sabia o que era um sorvete. Então, você foi aprendendo ao longo da sua vida e isso fica muito automático. Então, a inteligência artificial nada mais é do que isso. Ela simular o pensamento de um humano para tomar decisões. E, aliás, nós temos diferentes tipos de inteligência artificial. Então, da mesma forma que um ser humano é treinado para fazer algumas coisas diferentes, como ouvir, falar, andar, a gente tem tipos de inteligência artificial. Está muito difundido o termo chat GPT, que a gente tem as linguagens naturais, né? Uma inteligência artificial de linguagem natural. Você pergunta e parece que você está conversando com uma pessoa mesmo, ela te responde super bem, que é uma inteligência artificial de texto, né? Você pergunta as coisas para ela, ela te responde de uma forma natural, de linguagem natural. Então, você vê que essa inteligência artificial, ela é focada para uma coisa. Nós temos outra inteligência artificial que nós chamamos de modelos treinados, que é, por exemplo, de visão computacional. Então, ela utiliza câmeras para identificar coisas. É como se fosse a nossa visão. Quando eu olho para uma pessoa, imagina que você visualiza uma pessoa com um capuz entrando com uma faca dentro de um banco. Logicamente, você vai pensar que é um assaltante. A inteligência artificial pode também ser treinada para identificar esses casos. Então, como uma visão. Então, cada tipo de inteligência artificial, ela é aplicada de uma forma diferente. E no e-commerce, também não é diferente. Ela é aplicada de maneiras diferentes nas compras online, nos sites, que é o que nós viemos falar aqui hoje. Então, agora que vocês entenderam o que é inteligência artificial, que é como pensar como um ser humano, eu preciso treinar modelos específicos para que ela entenda o que está acontecendo, a gente pode avançar para uma parte assim, como que eu uso na prática a inteligência artificial? É, enfim, se eu colocasse um modelo treinado de inteligência artificial de visão computacional para falar naturalmente com um ser humano, ela não ia funcionar. É a mesma coisa de eu pegar um psicólogo para fazer uma cirurgia de um neurocirurgião. Os dois estudam a mente, mas não sabem como operar, e outro sabe como entender a mente. São coisas diferentes, são coisas diferentes. Então, assim, na internet, vocês utilizam inteligência artificial a todo momento e não sabem. Não sabem. Eu separei 4 exemplos práticos aqui, muito legais, que são muito usuais. E antes da gente falar sobre como vocês utilizam isso de uma forma prática, também de uma forma prática é legal a gente falar sobre como funcionam as vendas no e-commerce. Que às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou utilizar a inteligência artificial para comprar online ou para vender online. Como isso é feito? Hoje nós utilizamos a internet e a inteligência artificial todos os dias para comprar. Às vezes a gente utiliza inteligência artificial, desde você pedir um carro num aplicativo, né, pedir um veículo, né, para você se transportar no aplicativo, até você fazer um pedido de comida. Todo mundo compra no e-commerce. Então, partindo desse princípio, todo mundo compra no e-commerce. Daí a minha pergunta, como que essas ferramentas sabem a hora de te mandar uma notificação? Como que essas ferramentas calculam a rota do melhor veículo para te buscar naquele lugar? Tudo isso é inteligência artificial. Então, assim, casos de uso. Você já foi no e-commerce e você com certeza já viu
ou um e-commerce ou algum site e você quis falar com o atendente. Ou às vezes você está no seu aplicativo de banco e aparece um chatbot. Então, quem nunca conversou com um chatbot? Daí você pode ter um misto de alegria ou de raiva. Porque se o chatbot foi bem treinado, ele vai conseguir te passar as informações de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida do que um ser humano. Porque ele consegue analisar muito mais dados. A inteligência artificial, ela tem um poder de processamento muito maior do que o nosso cérebro. Então, ela consegue assimilar todas as informações e jogar essa informação muito mais rápido do que um ser humano. Então, se você está sendo atendido por um banco e você fala assim, como recuperar minha senha, ou meu cartão foi fraudado, o bot, né, esse chatbot, pode te instruir muito mais rápido a resolver o seu problema do que um ser humano. Ou não. Se for uma inteligência artificial não tão bem treinada, que está em aprendizado, você vai ficar com raiva. Quem nunca ficou com raiva de ser atendido por um bot que não tinha inteligência artificial? Às vezes era só um bot de tomada de decisão, né? Esse chatbot era só de tomada de decisão. Mas uma das coisas na prática que lojistas utilizam para vender mais e atender melhor os seus clientes e os consumidores finais utilizam para também perguntar, serem bem atendidos, é o chatbot. Quem nunca conversou com um chatbot? Então, esse é o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para falar com você. Tem outro exemplo que é muito legal, que é uma navegação personalizada. Hoje, e-commerce, sites, aplicativos estão personalizando as coisas para falar com os consumidores. E hoje, quem não gosta de se sentir único? Então, no mercado, a gente passou de uma fase onde a gente tinha uma personalização para um mercado nichado, por exemplo, se eu estou falando com médicos, eu vou fazer um conteúdo especial para médicos. Meu site vai se portar assim, até no portal da CBN, né? Sim. A gente tem ali, por exemplo, vocês utilizam ali alguns nichos de mercado. Poxa, se essa pessoa quer falar sobre economia, ela vai no edital ali de economia, ela vai nesse assunto. Só que, e se eu conheço essa pessoa? Por que não personalizar as notícias para ela? Por que não personalizar o meu site para ela? Isso é super importante. Isso acontece diariamente também e as pessoas não percebem. Por exemplo, vou falar de Big Techs aqui que não tem problema. Netflix ou YouTube. Você assiste um vídeo, qual que é o próximo vídeo? Um vídeo parecido com o que você assistiu. Se você está no TikTok ou no Instagram, se você está procurando conteúdos, ele vai personalizar um conteúdo para você. A sua timeline, o seu feed ali que você rola, é totalmente diferente da Letícia e do João. Por quê? Porque ela entende algoritmos, a gente fala de machine learning, a gente fala de aprendizagem de máquina, né, o machine learning, que é, poxa, estou aprendendo o que esse usuário gosta e estou personalizando um conteúdo muito único mesmo para ele. Eu estou personalizando não só para um público, mas para essa pessoa, porque é isso que ela consome. E por incrível que pareça, esses algoritmos acertam muito. Sim. Acertam muito. Você fica até espantado, né? Nossa, eu estava falando disso agora. Sim. Poxa, eu estava vendo isso agora e parece que um conteúdo é resposta de outro e você vai vendo isso, né? É como você digitar no Google e você começar a frase e a frase se completar. Você fala assim, nossa, isso aí Tava lendo a minha mente. Tava lendo a minha mente? Alguma coisa estava acontecendo? Não. Na verdade, é inteligência artificial. São coisas que já são um aprendizado de máquina que esse modelo está tão treinado para isso que ele já vai automaticamente se preenchendo e vai automaticamente dando para o usuário aquilo que ele quer. Então a gente tem uma personalização muito legal. E quando a gente fala de navegação personalizada, eu falo não só de conteúdos, mas eu falo também de produtos complementares. Às vezes você está no e-commerce comprando. Então, se você está no e-commerce comprando, quem nunca viu assim, olha, pessoas também compraram isso. Ou compre esse item também, produtos complementares. Isso quer dizer que tem uma inteligência por detrás disso para algumas tomadas de decisões que normalmente uma pessoa compra esse produto e também leva esse produto. Logo, vou oferecer esses produtos em conjunto. Então, aumenta o ticket médio. Para você, muitas das vezes, consumidor, é bom porque você já fala assim, nossa, eu não estava pensando que, basicamente, para uma panela eu preciso de uma tampa. Tô brincando, né? Mas ou para um tênis de corrida eu preciso de uma meia específica para isso. Então, você acaba sendo beneficiado por isso, né? Esse é um segundo uso na prática que eu separei aqui. Enfim,
Indo um pouco mais a fundo, para vocês entenderem o poder de uma inteligência artificial, e lembra que nós desmistificamos, né, que uma inteligência artificial é preparada para fazer uma coisa e outra inteligência artificial são modelos que são feitos para outra coisa. Lojistas de e-commerce e esses marketplaces, né, que a gente vê, Mercado Livre, a gente vê a Amazon, eles utilizam inteligência artificial, inclusive para a gente conseguir identificar preços da concorrência. Então, a gente tem inteligência artificial, por exemplo, para saber, será que meu preço é competitivo? Aquele produto está sendo vendido no meu e-commerce a X e o meu concorrente está vendendo um pouco mais barato, poxa, eu preciso nivelar, eu estou vendendo mais caro que todo mundo. Por isso que essa peça não está saindo. Então, tudo que vocês veem na internet, vocês navegam, por detrás de tudo isso está acontecendo já a inteligência artificial. Isso já é utilizado há bastante tempo. Inclusive, as buscas, como eu citei do Google, elas também estão nos e-commerce, nos marketplaces. Por isso que a busca é tão afunilada. Porque tem tantas pessoas buscando, elas estão aprendendo tanto, né? A inteligência artificial está aprendendo tanto com aquelas pessoas que estão fazendo a busca, que para a próxima pessoa que buscar vai ser muito mais fácil. Ela vai entregar um conteúdo muito melhor. E tem outro ponto também que é legal, falando mais de e-commerce, né, que foi pelo que a gente está vindo falar aqui, a gente tem uma inteligência artificial para prever estoques e logística. Lembra que eu falei do Uber, do aplicativo de mobilidade, onde ele faz as rotas do carro? Qual carro vem me buscar primeiro? Qual que é o melhor, né, para ser mais barato, mais efetivo, enfim. Da mesma forma é a logística no e-commerce. Então, quando você vai fazer um pedido, no seu checkout, no carrinho ali, já tem o cálculo de frete e tem sistemas específicos para isso, para fazer o cálculo de rota. Para você ter uma melhor entrega para o seu cliente. Deixar o frete mais barato, que todo consumidor gosta. Quem não gosta de um frete grátis que atira a primeira pedra, né? E ainda mais se vai chegar rápido. Quando fala assim, não, compra esse produto e vai chegar no máximo em 2 dias, ou chegará amanhã. Você já fala, meu Deus, o que eu escolho? É esse que eu quero. Por mais que você não precise do produto agora, às vezes a gente compra. Você compra porque você quer ter essa experiência. Inteligência artificial também é utilizada para cálculos de rota, melhores custos de frete, uma melhor malha logística. Isso é muito legal. E também para você conseguir antecipar estoques, tá? Por exemplo, se eu sei que esse produto está sendo vendido, olha, ele teve um crescimento, eu preciso falar para a minha indústria ou para o meu departamento de compras comprar melhor, mais rápido, porque eu não posso ficar sem estoque. Então, esses são alguns usos assim da inteligência artificial que a gente pode dizer no dia a dia, né? Que é prático. Todo mundo falou já com chatbot, todo mundo viu um conteúdo personalizado no YouTube, no Netflix, todo mundo já viu um compre junto no e-commerce. São coisas do dia a dia. Então, hoje, quando vocês ouvirem sobre inteligência artificial, vocês vão entender que, poxa, é uma máquina pensando com o humano. Só que tem uma coisa, Letícia, que é muito legal, até que eu citei um pouquinho no trechinho da conversa, que as máquinas, elas têm um poder de processamento muito maior. Porque pensa, o cérebro humano ele tem uma capacidade de processar. Ainda mais os homens, né? Eu, como homem, eu consigo processar uma coisa de cada vez. Mulheres são multithread, que a gente chama. Elas conseguem pensar em muitas coisas ao né? Tipo assim, você tá aqui na entrevista, você tá pensando na próxima notícia, você tá pensando se o horário tá bom, você tá pensando em muita coisa. Entende? Então, eles têm um poder computacional de processamento muito maior. E por que a inteligência artificial tá muito mais em voga hoje em dia do que em 1956, quando foi inventada? Por conta da quantidade de dados que nós temos hoje. Antigamente, esses dados não eram conectados. Não existia uma internet para você buscar esses dados e você não conseguia armazenar tantos dados. Hoje em dia, por que isso começou a ser tão utilizado? Porque nós temos tantos dados que a inteligência artificial, com seu poder computacional, consegue analisar todos eles, que elas conseguem ter um cérebro muito maior do que o ser humano. Então, lembra das sinapses, dos neurônios, que uma coisa conecta a outra? É basicamente isso. A inteligência artificial conecta coisas muito mais rápido do que o cérebro humano e a inteligência artificial tá para nos ajudar, tá, gente? Então, quando a gente vai fazer coisas repetitivas ou quando a gente vai fazer uma tarefa no dia a dia mesmo,
a gente pode ter o auxílio da inteligência artificial para fazer coisas muito mais rápidas ou maçantes que o ser humano não precisa ficar fazendo. Uhum. Então isso é muito melhor, muito mais performático, vamos dizer assim, para nós, né? Uhum. Você falou de que veio para nos ajudar, né? Tem muita gente que às vezes acaba tendo medo da inteligência artificial. Nossa, ela vai nos dominar. Como que é essa relação? É mais seguro a inteligência artificial? Como que é a questão da segurança? Como é questão da segurança, eu vou dizer um negócio para você. Se você tivesse, queira Deus que não, mas um paciente da sua família, um familiar, que precisasse ser diagnosticado com câncer de uma forma muito mais rápida para não entrar em metástase, e você pudesse escolher ter uma pessoa analisando ou um médico dando veredito com o auxílio de inteligência artificial com milhões de diagnósticos parecidos com o seu pai, sua mãe ou seu filho, o que você escolheria? Então, assim, pessoal, a inteligência artificial está para nos ajudar nesses processos. A tomada de decisão vai ser de uma pessoa. Nós somos humanos para isso, nós temos empatia, coisa que a máquina não tem, né? Coisa que a inteligência artificial não tem. Então, o ser humano, ele sempre vai ter esse lado do coração, né? Esse lado divino que é o que Deus criou de falar assim, vou tomar uma decisão melhor. Cremos que sim, a maioria deles. Né? Então, a inteligência artificial tá para ser utilizada. Tem muitas teses no mercado, tipo Elon Musk, Stephen Hawking, que morreu, falando assim, poxa, que são físicos, né? Falando, poxa, a inteligência artificial foi um erro, nossa, agora a gente está em risco de extinção, enfim. E a gente tem, de outro lado, vários estudiosos também falando que não. Entende? Senão a gente estaria dizimando a humanidade. Eu gosto de ser bem direto, né? Porque é isso que as pessoas ficam na mente. Mas não, gente. A verdade é que a inteligência artificial vai ajudar a gente a comprar melhor, a tomar melhores decisões. Se o seu filho tiver doente, você vai querer tomar uma decisão melhor. E você já faz isso no Google, gente. O Google utiliza inteligência artificial. Antes de você ir para o médico, você se consulta. Antes de você comprar uma coisa na internet, na loja física, você já pesquisa na internet e sabe o que você quer. Então, assim, desmistificando isso, as pessoas não vão ser substituídas, vai continuar com trabalhos, muitas dessas pessoas, e é uma oportunidade, né, você se especializar nisso, porque uma máquina precisa de um comando bem feito, ela precisa de um prompt, que a gente chama, que é, como eu devo fazer aquilo? Senão, as respostas não vão ser satisfatórias para nós. É aquela mesma coisa do chatbot, perdão da palavra, burro, que a gente fica com raiva. Não é aquele inteligente que dá as orientações... Foi mal programado, né? Que foi mal programado ou que não tem essa inteligência por trás. Voltando um pouco para o varejo, é um investimento alto para o empreendedor? Como que é? A pessoa decide que quer trabalhar um pouco mais com inteligência artificial no trabalho dela, né? Hoje nós temos muitas ferramentas gratuitas. Então imagina que você tem uma loja, né, um varejo ali na Avenida Brasil aqui em Maringá, e você precisa tirar fotos de produto. E você fala assim, poxa, eu tinha que investir para tirar fotos de um produto, eu não sou muito profissional, não consigo fazer isso. Hoje tem ferramentas gratuitas que você coloca, tira uma foto de produto e ela faz várias variações desse produto com vários fundos diferentes. Hoje você pode, se você é um redator, você pode ou precisa escrever alguma coisa no seu trabalho ou, enfim, para alguma pessoa, você pode abrir o chat GPT, que é gratuito, fala assim, poxa, corrige esse texto para mim. Ó, quero fazer fazer a cotação de tais equipamentos, blá, 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 blá. Como devo escrever? Já vai estar ali feito para você e você vai validar isso e você vai automatizar esse processo. Então, basicamente é isso mesmo. Tá certo, João. Teríamos assunto para falar muito Nossa, tempo muito tempo. Eu falei demais, né? Fala Não, sério. mas é isso aí. Estamos aqui para conversar sobre este assunto. E, bom, mas temos nosso tempo encerrando aqui. Numa outra oportunidade, conversaremos mais sobre este assunto, que é muito importante ao nosso futuro, né? Já estamos vivendo o nosso futuro, né? É isso aí. O futuro é agora. Obrigada, João, pela presença aqui na CBN. Até mais. Até mais. Nós conversamos com o empresário e especialista em inteligência artificial para o varejo, João Felipe Moreira. Falamos sobre e-commerce e inteligência artificial.